A segunda leitura da proposta de resolução do conselheiro Rodrigo. Resolução normativa. Dispõe sobre o atendimento das manifestações encaminhadas à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em segunda leitura, da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Estamos colocando hoje uma proposta de resolução para a primeira leitura que dá uma nova regulamentação com relação às definições feitas pelo CNJ com relação à saúde dos tribunais de justiça e, obviamente, estamos adequando as nossas. Então, foi distribuída para todos os conselheiros, mas queria passar para a comissão do plenário para já contar essa de hoje como a primeira leitura. Resolução normativa 2020, da nova regulamentação assistência à saúde no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em primeira leitura. Então, está facultada a palavra às senhoras conselheiros, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Presidente, estou sem pauta para esta sessão. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu também não tenho processos pautados para o dia de hoje. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu não tenho pauta de minha relatoria publicada. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu estou trazendo o voto vista da relatoria do eminente conselheiro Anselmo Roberto, uma prestação de contas do município de Paulo Jacinto. Ocorre que no dia 20 próximo passado, ingressou no nosso gabinete, porque veio acompanhando o processo, uma juntada do prefeito se manifestando sobre as irregularidades apontadas no voto do conselheiro Anselmo Brito. Eu recebi, naturalmente, e imprimi esse material, mas não me compete, eu não sou o relator originário, a verificar as razões que levaram o prefeito a fazer essa manifestação. Eu gostaria de indagar ao plenário se eu apresento o meu voto vista ou se devolvo o processo ao relator originário para que ele possa avaliar as manifestações do gestor. Entendo que é talvez extemporânea, mas como somos um tribunal administrativo, a qualquer momento pode haver essas manifestações. Inclusive, eu não me detive com maiores detalhes, com maiores aprofundamentos aqui sobre as razões, mas ele trata, inclusive, aqui de uma apresentação de uma lei que o autoriza a fazer alguns créditos que me parece muito importante. Eu não sei se isso é suficiente para sanar essa falta, porque realmente não me adentrei. Eu até disse en passant ao conselheiro Anselmo ontem que havia esse recurso, de forma que eu quero compartilhar e saber de Vossas Excelências se eu devo apresentar o meu voto ou se devolvo o processo com essas argumentações ao conselheiro originário para que ele avalie esse recurso. Gostaria de colocar isso para Como entende? como prévia. Conselheiro, como é que você... Excelência, eu estou aqui dando uma olhada na fase inicial, aqui na parte de escuta inicial da peça. Porque, a rigor, se não teve uma decisão plenária, nós nem poderíamos considerar como recurso. Parece que não é o caso. Mas deixa eu verificar aqui.
Eu não sei, aí teríamos que fazer análise, evidentemente, né, processual. Eu tenho uma informação que aqui houve uma solicitação de prazo do gestor. Em 8 de novembro de 2018, ele deu entrada nas justificativas de manifestação. O conselheiro Fernando disse que a juntada foi de quando? No dia 20 de janeiro de 2020. 20 de janeiro. E 20 de janeiro teria até aquele prazo, mas ele tem capacidade postulatória, não se enquadraria, mas evidentemente tem um prazo processual que estaria suspenso, mas não teria qualquer prejuízo ao ex-gestor. Parece-me que pode ser entendido com um acréscimo, uma complementação das manifestações, embora eu até, sem analisar, não conhecer profundamente aí o que foi juntado, se tem realmente a possibilidade, independente de até nós entendermos que já teve aqui uma preclusão consumativa, né, que ele teve prazo, ele apresentou, eu acho nem consumativa, temporal, porque ele já tinha se manifestado, acabando o prazo, não sei se... Mas o fato é que, como a gente busca a verdade real, se aí dentro tivesse alguma possibilidade de infirmar, eu acho que a gente deveria considerar. Nesse aspecto é que eu entendo, mas está aberto à discussão. A minha opinião é, se o relator já pode e aceita essa defesa. Pelo menos analisar o que... Para analisar, eu achava que deveria, minha opinião, mas escutar o pleno, deveria voltar para o relator para ele avaliar se ele continua com o mesmo voto ou se ele alteraria o voto. É a minha... O grande risco, presidente, é da gente gerar tumulto processual, né? Cada vez que tiver um processo em que esteja numa fase de julgamento e eu até entendo que a gente deva tomar conhecimento do que o gestor trouxe, mas nós corremos o risco de, a qualquer momento, interromper um julgamento que está em uma fase já madura de condução, em razão de um incidente processual. Eu acho que cada fase tem que ser respeitada, ainda que a gente venha não conhecer esse recurso na fase atual, a gente pode conhecê-lo em um momento posterior, não é? Após a publicação a minha preocupação é só com relação a não se gerar um tumulto processual, mas de repente o Ministério Público pode trazer também alguma ideia como fiscal do ordenamento jurídico. Não seria recurso, não tem julgamento, faltaria os requisitos para nós considerarmos como recurso, né? O que tem aqui, Excelência, é uma decisão simples, com aquele aviso que se o gestor não se manifestar naquele prazo, o processo será julgado conforme consta nos autos. Embora o gestor, naquele prazo, tenha aparelhado os seus esclarecimentos. Aí tem uma questão que, como não é recurso, eu falei uma preclusão consumativa, porque ele, naquele prazo, ia extrapolar do prazo, embora isso a gente entenda que seja matéria de discussão recursal, né? E não é recurso. Não sei conseguir, uma situação sui generis, na verdade, né? Agora o senhor Rodrigo está certo na questão que o processo ele já foi pautado, né? Já está para julgamento, tem esse lado a ser considerado, isso é verdade. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. O Ministério Público ele tem a mesma preocupação do conselheiro Rodrigo, porque, embora seja um procedimento administrativo, ele tem um colorido, vamos dizer assim, quase jurisdicional, né? Então as fases têm que se vencer e o processo não pode voltar para trás. O gestor deveria ter observado o prazo e entregue a documentação no prazo correto. Embora a perseguição da verdade real seja uma bandeira do nosso sistema processual, né? Mas eu estou realmente entendendo a posição do Rodrigo e do Ministério Público,
Eu acho que não tem prejuízo se ele tem o direito depois de recursar. Então, realmente, não vai, em nenhum momento, vai atrapalhar a defesa. De repente, presidente, se ele tiver advogado constituído nos autos e venha fazer sustentação oral, a gente pode conhecer como memoriais, Sim. né? E sem prejuízo, e no momento oportuno, caso ele se sinta prejudicado, via interpor eventual recurso de reconsideração. Como eu acho que no caso não foi pedido nenhum, acho que não tem advogado. Então, conselheiro Fernando, se quiser escutar mais os conselheiros, mas eu acho que ficou... Não sei se isso for o entendimento da corte, eu continuo, estou com o voto pronto aqui, só que preciso só tirar essa dúvida, porque realmente eu recebi isso e precisava dirimir aqui essa... Conselheira Rosa, como é que Vossa Excelência vota? Conselheiro presidente, a dúvida do conselheiro Fernando é se considerar Essa juntada dessa material aqui. Para observá-lo já no voto dele, que para mim também é uma Coisa dúvida nova. que vem assim. Se ele considerará. Só para tirar a dúvida de Vossa Excelência com relação a isso, eu não estou considerando absolutamente nada disso aqui. Eu não considero nada. Eu estou considerando, não aprecio, porque a apreciação disso aqui caberia ao relator originário para fazê-lo. Eu nem estou admitindo e nem estou colocando qualquer ponderando essas avaliações no meu voto visto. Não estou. Como entrou, eu precisava saber se o pleno quer que eu devolva esse material para ser reanalisado pelo conselheiro relator à luz desses argumentos novos. Eu sempre reclamei aqui que a turma tem que fazer termo de resultado, Em sendo assim, eu acredito que também não trará prejuízo ao interessado se concluída a fase em que está o processo, ele possa, no momento oportuno, trazer essas considerações novas. Então, eu entendo que deverá ser prosseguido o voto visto de Vossa Excelência. Conselheira Cleide. isso que você acha que você pode juntar, né? Senhor presidente, depois das ponderações do conselheiro Rodrigo, do Ministério Público, eu entendo também que vai se abrir um precedente. Eu acho mais seguro darmos continuidade à votação como está já posta, com o voto do conselheiro Fernando. Conselheiro Alberto. Também acompanho as ponderações do conselheiro Rodrigo. Então, conselheiro Fernando, com a palavra para continuar. Trata-se de um voto vista ao processo número 5231 de 2006, os anexos TC 4317 de 2006, 4318 de 2006, 15556 de 2010 e 15947 de 2010. A unidade é a Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto, o responsável, o senhor Marco Antônio de Almeida, prestações de conta do exercício de 2005. Deixo de fazer novo relatório, porquanto não tenha acréscimos a implementar em relação ao relatório já consignado pelo relator originário. Nesse sentido, passo ao voto vista. O relator trouxe o voto no sentido de emissão de parecer prévio pela desaprovação/rejeição das contas de governo do senhor Marco Antônio de Almeida, prefeito do município de Paulo Jacinto, durante o exercício financeiro de 2005, em face das irregularidades a seguir: não envio do PPA e da LUA, não envio dos anexos de metas e riscos fiscais, não observância do princípio da exclusividade e o não envio dos réus do terceiro ao quinto bimestre e ao RGF do primeiro semestre. Também com relação à abertura de créditos adicionais do tipo especial sem autorização legal e o descumprimento na aplicação mínima de 60% das verbas do Fundef na remuneração dos profissionais do magistério e, por último, repasse a maior do 12º ao poder
Legislativo. A Diretoria de Fiscalização, a DEFAFON, elaborou o relatório AFDEFAFON de número 114 de 2010, onde pudemos extrair as seguintes informações: erro de natureza técnica e contábil quanto à elaboração do balanço geral e o não encaminhamento da lei orçamentária anual. Diante das irregularidades, a DEFAFON conclui que a prestação de conta do senhor Marco Antônio de Almeida não reúne as condições de análise, muito menos de parecer favorável. Razões de voto vista. Após uma análise pormenorizada dos documentos acostados aos autos por parte deste gabinete e na esteira dos preceitos estabelecidos pela legislação atinente ao caso sobre o exame, destacamos: quanto ao não envio do PPA e da LUA e não envio dos anexos de metas fiscais, observamos, ademais, que o PPA e a LUA deveriam ter sido encaminhadas ao Tribunal de Contas pelo gestor que antecedeu ao senhor, que é o senhor Emanuel Basto Teixeira, no prazo de 30 dias após o encerramento, do mês em que ocorreu a sanção ou promulgação de ambas as leis, em observância ao calendário de obrigações instituídas pelo regimento interno, pelas normas de número 02 de 2003. Entendo, data venha, que o gestor do presente orçamento não deve ser responsabilizado pela omissão do seu antecessor, que, como visto, não cumpriu o calendário de obrigações. Quer deixar fixado que essas obrigações de entregar a LUA, o PPA e a LUA, deveria ter sido feito pelo gestor anterior. Quanto à não observância do princípio da exclusividade, a referida lei, no seu artigo 6º, o remanejamento de uma estrutura programática para outra se dá nos seguintes casos: a. Atendimento à insuficiência de dotação do grupo de pessoal e encargos sociais. E o B. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida. E C. Atender insuficiência de outras despesas de custeio de capital, consignadas em programas de trabalho das funções saúde, assistência, previdência e educação. E aqui eu trago a Lei 474 de 2004, que trata desse tema. Destaca-se que o artigo 6º da Lei do Orçamento, que vem sendo produzidas em textos legais em inúmeros outros municípios alagoanos, contraria de forma direta o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal de 88 e o artigo 8º e o parágrafo 8º do artigo 176 da Constituição do Estado, que consagra o princípio da exclusividade do orçamento, no sentido de que este não deve conter dispositivos estranhos à previsão de receitas e da despesa. Com únicas exceções admitidas pelo mesmo preceito normativos estão a possibilidade de amortização para abertura de crédito suplementar e para a contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita. E aqui eu trago novamente na Constituição do Estado, o artigo 165, e na Constituição Federal e na Constituição do Estado, o artigo 176. Ressaltamos ainda que tal prática é extremamente corriqueira e que se repete em diversos outros municípios alagoanos, mas que precisa ser instruída por esta Egrégia Corte com a finalidade de se evitar a realização de despesas sem amparo legal. Quanto ao descumprimento na aplicação mínima de 60% das verbas do Fundeb, a remuneração dos magistérios, dos profissionais de magistério. Quanto à aplicação dos recursos do Fundeb, são gastos com a remuneração dos profissionais R$ 545.848,78 traduzindo 59,56% do valor total recebido, que seria de R$ 916.494,41. Para tanto, o valor aplicado não cumpre com o mínimo de 60%,
conforme estabelece o artigo 7º da Constituição Federal. Cabe destacar que o relatório técnico feito por esta Casa não menciona ao que tratamos neste item. Considerando o princípio da insignificância e da razoabilidade, não seria coerente aplicar sanção ao gestor por não ter aplicado menos de 0,5%, que aplicou menos 0,44%, a menor do que estabelecido na Constituição. E destaco, o princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, do bom senso, aplicado ao direito. Sua existência é fundamental para o controle da discricionalidade concedido em favor dos agentes administrativos. Por diversas vezes, o legislador não define a melhor solução para o interesse público, mas outorga aos agentes a competência de fazê-lo, em vista das peculiaridades dos casos concretos que lhes são apresentados. Quanto ao repasse é menor do 12º ao Poder Legislativo. Quanto a essa análise, esclareço que fiquei impossibilitado de verificar se o repasse do 12º da Câmara Municipal de Paulo Jacinto atendeu o que determina a Constituição Federal, visto que as receitas tributárias e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior encontram-se escrituradas no Balanço Geral de 2004, que é no processo TC 3245 de 2005. Processo este que, conforme o Sistema Integrado Modular, o SIM, se encontra na Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal, a DEFAFON, em situação de arquivamento. No voto do conselheiro relator, o mesmo alega que, devido, entre aspas, devido à ausência de informação nos autos quanto ao repasse ao Poder Legislativo, de forma indiciária, apurou-se os gastos efetuados, fecho aspas. Após análise dos autos por parte deste gabinete, foi apurado a juntada de um quadro dos dados contábeis consolidados municipais referentes ao exercício 2004, estão na folha 277 a 293. Contudo, não há informação onde foram extraídos tais informações, como também não há assinatura do responsável. Do voto vista. Da análise levada a efeito nos autos do processo TC 5231, que trata das contas do governo do senhor Marco Antônio de Almeida, gestor do município de Paulo Jacinto, no exercício financeiro de 2005, remetido a esta Igreja Corte de Contas para fins de emissão de parecer prévio e considerando como fator determinante a abertura de créditos adicional do título especial sem a autorização legal. Apresento o voto para que este pleno, essa Igreja Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida emitir parecer prévio das contas de governo do senhor Marco Antônio de Almeida, gestor do município de Paulo Jacinto, no exercício financeiro de 2005, recomendando ao Legislativo Municipal, quando de seu julgamento, que esta seja pela reprovação/rejeição, amparados no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas. Ainda nos artigos 82, parágrafo 1º da Lei 4.320 e ainda nos artigos 1º, inciso 1º e 4º, 34 e 94, combinados com a Lei Estadual 5.604/94. Solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestor, que é o mesmo que retornou, o senhor Marco Antônio de Almeida, que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens 3, 6, 7, 8 e 9. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Igreja Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais no exercício 2005, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno deste Tribunal, inclusive a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária, conforme o artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Recomendar ao atual gestor que no próximo exercício seja compensado o valor aplicado a menor de R$ 4.047 no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério.
emitir cópia desse voto, juntamente com o parecer prévio ao gestor epigrafado, por meio postal, com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida da sua certificação, conforme os dispositivos legais. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, em atendimento aos dispostos do artigo 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 7.300. Assim como apresento esse voto visto, senhor presidente. Senhor conselheiro, Vossa Excelência não reconhece os fatos de que itens, por gentileza, que o senhor declinou? O não envio do PPA e da LOA, entendo que isso seria de responsabilidade do gestor anterior. Mas o senhor falou os itens 3, 6, 7, 8 e 9, é isso? 3, que é exatamente... 6... Sim, da recomendação, para não cometa os erros... as recomendações. Recomendações, para que não cometa esses equívocos. Excelência, nas recomendações aqui, vão da letra A à letra H. São 8 recomendações. No decisório, são apenas 7 itens que me levaram a me posicionar dessa forma. Eu queria fazer esse registro. Excelência, tendo em vista a relatoria do conselheiro que pediu vista dos autos, eu mantenho o funcionamento e aqui só apenas relembro que o não envio do PPA e da LDO tem vários precedentes nessa casa, sendo motivo de reprovação. O não envio dos anexos de metas fiscais, o não envio, desculpem, de anexos de metas de riscos fiscais, também tem precedentes pela reprovação, porque sem eles é quase que impossível se fazer alguma análise financeira da gestão municipal. E isso é a obrigação do gestor encaminhar de forma contemporânea. Tá? Inclusive, tem fortes repercussões pelo não envio. Inclusive, como já pelo tempo estaria tomada aí pela prescrição, a de processamento e julgamento por essa corte, tendo como sanção aí de fato até 30% dos rendimentos anuais do gestor. O não envio dos réus do terceiro, não observância do princípio da exclusividade, também tem vários precedentes dessa corte, como motivação para a reprovação das contas, e inclusive, recentemente, a própria Constituição veio a confirmar isso, quando trata do remanejamento, transferências de recursos da área da tecnologia, onde ele diz lá que isso só pode ser feito através de autorização legislativa específica. Aliás, desculpe, ele desautoriza que, nesse caso, o único caso previsto poderia ser dar sem autorização legislativa. Então, a contrário do senso, em todos os outros casos, devia ter em uma legislação, em uma autorização específica, aí voltada pelo Poder Legislativo. Isso só, eu acho que comprova o nosso acerto aqui nessas reprovações. A abertura do crédito adicional do especial sem autorização legal, ou seja, a execução de despesas sem autorização legal, inclusive constitui figura típica. Não aplicação dos 60% do Fundef, a ideia que eu sempre trago aqui é que quando o gestor não tiver condições, impossibilidades de fazer nada, e aqui vou apenas estender um pouco a ideia, com relação à saúde, à educação, ele deve minimamente cumprir os limites redundantemente mínimos constitucionais. Porque qual é a ideia que se vai dar? Que, olha, se eu chegar perto do tribunal, ele aceita. Quando, na verdade, você deve fazer o mínimo
é o indispensável. O que você deve fazer é procurar sempre a melhor qualidade de vida dos seus munícipes. Educação, saúde, e o Fundef está incluso. E até independente do valor, R$4.000, R$1.000, há um limite mínimo constitucional. Se não foi cumprido, descumpriu a Constituição. E a gente pode até, possivelmente, entender que a sanção seria a reprovação das contas, embora, propriamente dito, não se trata de uma sanção. E o repasse maior ao do 10º do Poder Legislativo também é praxe que, quando a fixação, o encaminhamento a maior do que o previsto na Constituição, além da reprovação de contas, é crime de responsabilidade. E aqui, quando o conselheiro Fernando ele se manifesta que não existe essa informação nos autos, ela existe. O levantamento da receita efetivamente arrecadada do ano anterior e, no próprios autos, tem um demonstrativo que é o anexo. É o anexo 11, folha 50, aqui no meu voto ele está todo apontado, todo discriminado, inclusive aqui os motivos de reprovações. No envio do PPA e da LDO, item 15. No envio dos anexos e metas fiscais e riscos fiscais, item 20. No observância do princípio da exclusividade, item 23. No envio dos réus, terceiro ou quinto bimestres, e do RGF do primeiro semestre, item 45. Abertura de crédito adicional especial, sintonização legal, item 26. E aqui há até um agravante, crédito adicional especial, esse mesmo que deve ser feito por lei, não pode nem ser autorizado em outro tipo de legislação, em outro tipo de instrumento legal, que não um instrumento legal específico. Nem a própria lei orçamentária poderia fazer previsão de abertura de crédito especial. O descumprimento, esse item 26, o descumprimento da aplicação mínima de 60% de recursos do Fundef, item 36, e o repasse maior do 10º Poder Legislativo, item 43. Neste item, como eu estava antes falando, há um anexo 21, onde se verifica as despesas realizadas pela Câmara. Então, da aplicação do percentual máximo constitucional com o que a Câmara despendeu de valores, a gente verifica que há um valor maior. Em termos absolutos, em termos financeiros, até de pouca monta, mas houve descumprimento do limite. Então, em função disso, eu mantenho o meu voto. Com relação ao envio do PPA e da LDO, e o PPA é até perfeitamente inteligível para os senhores que, como o PPA, a LDO e a LOA é uma tríade orçamentária, e elas têm subordinação uma à outra, presume-se que o PPA tenha sido enviado 4 anos antes. Presume-se que a LDO tenha sido aprovada 1 ano antes. Presume-se. Mas isso foi motivo de solicitação ao gestor. E isso ele não traz na defesa dele. E se a LDO foi aprovada no ano seguinte? Quem seria o responsável? É a presunção. Seria também um gestor atual. E como é que ele elabora LDO sem LDO e sem PPA? Como é que ele não sabe? Como é que eu posso afirmar que o que está na LOA, que os demonstrativos que mandaram para cá estão de acordo com essa subordinação constitucional? PPA, LDO e LOA. Então, Excelência, por esses motivos, eu até entenderia, concordaria com o relator se o gestor não tivesse a oportunidade de se manifestar, e teve, juntou documentação, e essas situações elas não foram elididas. Eu não teria como entender isso de outro modo, e com relação aos limites já aqui especificados, de fato, houve descumprimento, em termos percentuais ou em termos aí de unidade financeira, ou muito, houve descumprimento.
dos limites mínimos constitucionais / legais. Então, eu mantenho o meu voto da forma em que relatado no dia 1º de outubro de 2019. Alguma observação? Senhor presidente, só para fazer um contrapontozinho rápido, não vou repetir o voto que já foi dado aqui, mas eu gostaria de colocar alguns pontos seguintes. Com relação a essa questão do balizamento, LDO, é claro que isso deve ter uma ponderação forte. Eu acho que a sanção do gestor por não ter mandado, quando a obrigação era do anterior, só pode sancionar alguém que não tinha essa obrigação de fazê-lo. Os mecanismos de avaliação, de construção do orçamento, nós já temos visto aqui isso acontecer mesmo, com a observância do PPA e da LOA. Mas o que nós estamos querendo aqui é isentar da punição um gestor que não era dele a obrigação de ter enviado, isso é o anterior. Esse é um ponto. Com relação a uma questão que esse tribunal tem sido muito coerente e tem mantido a sua posição, são os limites constitucionais de educação, de saúde. Mas nós temos também enfrentado a questão da razoabilidade. Em alguns momentos, sim. Quando você se distancia muito do percentual, é óbvio que nós temos sancionado. Em outros momentos, nós temos admitido quando os valores são irrisórios, quando os valores são pequenos. E nós estamos falando de menos de 0,5% para o atingimento. Isso, às vezes, até nas oscilações orçamentárias, o prefeito ou gestor só se dá conta quando fecha os balanços. Ele já não tem mais como fazer, porque ele vem acompanhando e tal, mas aí teve uma oscilação pequena e ele termina ficando ou um pouquinho a maior ou um pouquinho a menor. E nós temos admitido, sim, desta Corte de Contas, o princípio da razoabilidade. Em alguns casos aqui, temos enfrentado. De forma que, sem horas de delongas, presidente, eu queria fazer essas observações e submeter agora ao Pleno as duas avaliações. Conselheira Rosa. Senhor presidente, Desculpe, tem discussão, processo? Não, ele pelo voto vista, se quiser fazer algum mais Não, algum. eu faço no momento só. importante. Conselheira. Presidente, ouvindo atentamente o voto do conselheiro Fernando e também as ponderações agora rememoradas pelo conselheiro Anselmo, o meu voto é no sentido de que eu acompanharei o voto do conselheiro originário, o conselheiro Anselmo, apesar de levar em conta ponderações também trazidas pelo conselheiro Fernando, em especial no que diz respeito ao atingimento dos limites constitucionais, quando estes não alcançam por números irrisórios, mas como observando tanto pela análise do conselheiro originário, tanto quanto pela do conselheiro que está com voto vista, não apenas isso ensejou a rejeição das contas, porque se apenas fosse isso, aos meus olhos, as contas deveriam ser aprovadas com ressalvas. E, inclusive, não apenas levando a consideração do percentual mínimo que foi observado pelo conselheiro, porque também deve-se observar o montante, porque às vezes 5% não é quase nada, os 0,5% é muito em relação ao montante do recurso. No entanto, colocando apenas essas ponderações e vendo que as contas não estão sendo rejeitadas tanto pelo conselheiro relator originário quanto pelo que pede vista, não apenas por este ponto especificamente, coloco essas ponderações apenas para também registrar o que traz os pensamentos do conselheiro Fernando em outros precedentes com relação aos percentuais, limites constitucionais, apenas para registro. Acompanho o voto do conselheiro originário. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, acompanhando aqui um pouco do raciocínio do conselheiro Fernando,
Eu vou acompanhá-lo, voto vista, por ter também esse mesmo pensamento, que eu acho que tem que também levar um pouco do princípio da razoabilidade, temos que ponderar algumas situações. Então, desta forma, eu voto com o conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Vou fazer algumas considerações. O primeiro ponto que eu anotei, meus arrazoados, referente ao não encaminhamento da LOA e do PPA. Eu estou acompanhando a divergência, LDO e PPA. Eu estou acompanhando a divergência apresentada pelo conselheiro Fernando Toledo, no sentido de que não se tratava de uma obrigação do gestor que prestou contas, e sim do gestor anterior, e a gente não pode transferir essa responsabilidade, ainda que tenha ocorrido diligência com a finalidade de requisitar o encaminhamento dessa documentação. O conselheiro Anselmo mencionou a presunção de que essa legislação possa ter sido aprovada no exercício financeiro de competência da despesa, mas aí eu devo alertar a Corte de que a presunção ela deve militar em sentido contrário, ou seja, a presunção ela deve ser da inocência ou de não culpabilidade, de modo que eu estou acompanhando o voto divergente quanto a este ponto. Com relação ao princípio da exclusividade, que ficaria vulnerado em razão da previsão em lei orçamentária anual daquele município, de remanejamento, transferência ou transposição comum, né, que nós tratamos aqui como crítica que nós fazemos, uma crítica que precisa ser fortalecida com a finalidade de evitar prejuízos ao ordenador de despesa. Os precedentes que pelo menos eu tenho relatado são no sentido de que a gente faz a crítica alertando ao gestor de não cometer mais essa impropriedade, que se situa apenas no plano normativo e que nós devemos responsabilizar a partir do momento em que o ordenador de despesa se utiliza indevidamente desses institutos através da autorização meramente orçamentária, o que é vedado em razão do princípio da exclusividade. De modo que eu estou acompanhando, portanto, voto vista também apresentado pelo conselheiro Fernando. Com relação aos 60% do Fundef, eu acho que é Fundef, né? Antigo Fundef. Também acompanho o relator, aplicando o princípio da proporcionalidade. Vislumbro que a diferença é de menos de R$400 por mês, né? Isso a gente faz a crítica ao gestor, determina a complementação nos exercícios financeiros subsequentes, de modo a não gerar prejuízo para a aplicação e para aquele valor jurídico que está sendo tutelado pelo Tribunal de Contas. Quarto ponto, referente ao repasse a menor do 12º, eu confesso que eu não compreendi. Eu entendi que o conselheiro Fernando ressaltou que o repasse tinha sido feito a menor e o conselheiro Anselmo a maior do que o estabelecido no 12º. Eu fiquei em dúvida. Excelência, poderia? Poderia. Senhor, aqui no item 43, como eu tinha adiantado, há um valor fixado. A receita arrecadada no ano anterior, que o senhor Fernando pode fazer aí o contraponto, a verificação, seria de 3.098.000, seria 100%, seria a base de cálculo. Pela Constituição, seria 8%. O valor fixado para o repasse, já na lei orçamentária, foi de 247.900, o percentual máximo. E o valor fixado na lei orçamentária foi de 248.490. Aí já maior do que o limite mínimo constitucional. Fixado já. E que, coincidentemente, foi o mesmo valor de gasto da Câmara.
Aí, claro, vamos entrar na parte da proporção, R$4.000, R$1.400 por mês. Mas a análise ela é feita, o limite é anual. Quase 0,5% de não pode ser, proporcionalmente falando, irrisório, R$4.000 anualmente, pode. Mas até quando se aplica a questão do princípio da bagatela, até os tribunais superiores, eles são divergentes. O STJ disse que não vale, para a crime da administração pública, um exemplo. O STF diz que vale. Claro, aí, mas o STF é que tem a possibilidade de, por último, falar a respeito de questões constitucionais, tá certo, mas até hoje há essa divergência entre os tribunais superiores, tá? Aqui também, em termos absolutos, em termos de unidade monetária, o valor, esse que é irrisório, então, é 500, eu vou arredondar, R$585. Mas a Constituição, mais uma vez, não atentando para essa questão da proporcionalidade, né? Eu até entendo, como o conselheiro disse, que milita em benefício a presunção, mas a questão foi só a título de argumentação, porque, na verdade, o que vai interessar é a elaboração da LOA. Como é que o gestor fez a LOA sem levar em conta a LDO nem o PPA? Essa é a questão principal, não é questão que poderia ter sido aprovado num ano que ele deveria encaminhar. É uma presunção, assim como tem a presunção, que não há nos autos, de que teria sido aprovado no período condicional, ou no período fixado na Lei 4320. Desculpe, no período fixado na Lei 4320. Não, desculpem, é lá no ADCT da Constituição, é lá que está. Então, entenda, é questão da LOA, da elaboração da LOA, sem observância dessa natural hierarquia entre a legislação constitucional. Mas, quanto ao duodécimo, senhor conselheiro, é isso, que houve uma fixação já maior na própria lei orçamentária, na LOA, e que correspondeu aí que há a pesquisa para saber desse valor, se a Câmara executou mais ou menos, que revela uma outra discussão, que não é o caso, e, coincidentemente, o valor do anexo 11 é o mesmo. Então, coincide com a ultrapassagem, dizer assim, daquele limite constitucional, no valor de R$ 583, cerca aí de 0,02%. É isso. Pedro Rodrigo. Senhor presidente, só para tirar dúvida com relação ao que eu me manifestei, é que quando nós analisamos esse item, nós chamamos aquilo que o conselheiro relator chama de um repasse a maior do duodécimo. Só que nós não conseguimos identificar aqui, nós localizamos, a fixação estaria na lei orçamentária anterior e nós não conseguimos localizá-la por conta do arquivamento. E não vimos nenhuma memória de cálculo que pudesse nos fixar como o valor efetivamente repassado. Em consideração, ele considera o anexo 11, né, como uma fonte de informação, apesar da ausência dessa informação especificamente quanto às despesas do exercício anterior. O nosso gabinete também utiliza o anexo 11 como uma fonte atual, né? No de análise. Exatamente, o exercício financeiro atual, né? Vossa Excelência entendeu como prejudicado esse ponto específico em razão de não conseguir ter um número fidedigno que possa considerar para análise desse ponto de controle. Mas eu agora ainda reflito também com as informações que me traz o eminente relator originário, no princípio vai significância também. Nós estamos aqui enfrentando também, né? Eu vou me aliar a Vossa Excelência, e o grande problema, presidente, é que isso passa por metodologia de cálculo, né? Se nós tivermos que cada gabinete fazer a metodologia, extrair o valor referente ao limite máximo de despesa do Poder Legislativo Municipal, a gente vai verificar que cada gabinete, usando sua metodologia, vai encontrar um valor diferente. Então, é natural que aquela municipalidade, quando elaborou ou quando fez o cálculo, ela possa ter considerado, ter encontrado um valor
que para o gabinete do conselheiro Anselmo não bate, né? E eu tenho ressaltado nos meus votos que o respeito e a adequação do legislador é com os limites da Constituição e não com o gabinete do conselheiro Anselmo, do gabinete do conselheiro Rodrigo, ou não com os limites do gabinete do conselheiro Fernando, né? De modo que eu entendo como extremamente razoável aplicar o princípio da razoabilidade neste tipo de situação que surge perante o Tribunal de Contas. R$500 por ano, isso equivale a menos de R$50 por mês de diferença, né? De modo que eu não vou opinar pela reprovação ou rejeição das contas por conta de um valor tão insignificante. Isso é uma demonstração de que o gestor estava querendo acertar, se adequar ao limite, né, previsto na Constituição Federal, e a gente muitas vezes, por um preciosismo nosso, acaba rejeitando ou causando uma injustiça com relação ao gestor, com a devida vênia, ao conselheiro Anselmo, que é um cara extremamente, um julgador extremamente rigoroso no que se refere aos limites que a gente bem conhece, né? Mas eu peço vênia ao relator originário para divergir e acompanhar o voto do conselheiro Fernando. E por fim eu me associo também tanto ao conselheiro Fernando quanto ao conselheiro Anselmo no que se refere à ausência de previsão legal para as suplementações. De fato é um motivo para a rejeição das contas, né? De modo que eu estou opinando também pela rejeição das contas daquele gestor, porém com base apenas na ausência de instrumento legal que pudesse autorizar a suplementação, senhor presidente. Senhor presidente, o dever de lealdade, eu preciso esclarecer, excelências, que há também mais dois itens que no meu voto estão contidos lá no decisório, que são o não envio dos anexos de metas fiscais e o não envio dos anexos de metas e de riscos fiscais e não envio dos relatórios da execução orçamentária do 3º ao 5º bimestre e do RGF do 1º semestre, que também foi levado como matéria de reprovação. Além do que parece que nós não discordamos quanto à abertura de crédito adicional do tipo especial sem autorização legal. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhores relatores, eu queria primeiro saber, porque esse processo, conversando com o conselheiro Anselmo, ele foi pedido visto em outubro do ano passado. E quem estava substituindo o conselheiro Cícero Amélio era a conselheira substituta, a doutora Raquel. Se não houve adiantamento de voto, não. Não, né? Eu digo que não, porque parece que não. Eu pedi vista imediatamente desse processo. Eu acho que nenhum dos conselheiros, salvo qualquer... Eu acho que ninguém se manifestou. Nesse processo, a única coisa que foi decidida foi a questão preliminar que foi ultrapassada, foi vencida, quando foi o método que você pediu vista. 1º de outubro. Eu tenho aqui a... Pronto, então eu posso me manifestar, né? Então, queria só fazer uma ponderação que nós estamos fazendo dando um parecer prévio sobre conta de 15 anos atrás. Né? 15 anos atrás. Isso dá uma distorção, né? A gente tem que relativizar isso, né? Então, a única coisa que eu peço vênia também ao conselheiro Anselmo, para discordar das motivações, da fundamentação, é quanto aos mínimos constitucionais, né? Isso, inclusive, eu embaso, porque acho que em 2013, por exemplo, nós fomos todos, ou quase todos, ao TSE, uma conexão que os tribunais de contas fizeram com o Tribunal Superior Eleitoral, e naquela ocasião eu estava, inclusive, analisando, dando parecer para as contas do governo do Estado de 2011, né? E o TSE, né, firmou posição em que os mínimos constitucionais, eles são mínimos, né? E são mínimos, eles deveriam pelo menos ser cumpridos, né? Então, não se... Entretanto,
por uma questão da segurança jurídica, que